Antes de começar, eu queria fazer uma coisa que eu fiz a semana passada e que antes eu fazia muito. E agora fazia um tempo que eu não estava fazendo e eu gosto. A gente está tratando sobre alegria. Quem veio nos 3 cultos com esse é o terceiro? Tem alguém? Nossa, muita gente. Quem está vindo pela primeira vez? Quem veio em 2? Nossa, a maioria veio em 2 ou 3. E a minoria está vindo pela primeira vez. Mas domingo passado eu voltei a fazer uma coisa que sempre agradou muito meu coração. Porque às vezes a gente está no automático, né? Você já parou para pensar nisso? Quer ver uma das maiores provas que às vezes a gente está no automático? Sempre que a gente encontra alguém que a gente não vê, como é que a gente se cumprimenta? Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Tô bem. Você nunca ficou com essa crise? Todo mundo está bem. Não dá uma crise? Você fala, meu Deus, ou o mundo é muito bom, ou tem alguma coisa errada. Mas é porque a gente não tem a coragem de dizer, tô bem não. Não é verdade? Bom dia, você está bem? Tô nada. Está dando tudo errado. E por não ser assim, muitas vezes nós caminhamos sozinhos com as nossas dores e anseios, porque nós não temos coragem de dizer, e aí Jonas, tudo bem? Tô não. Fora que nós somos parecidos com atendentes do McDonald's, que se você falar qualquer coisa que foge do cardápio, ele se perde. Se você falar assim, eu queria um Big Mac com chocolate, ela falou, é o quê? Porque ela está acostumada, né? E a gente também não sabe fazer isso, né? Então se a pessoa chega e fala, não estou bem não, aí você faz, ai meu Deus, eu não treinei para responder essa parte. Se você é crente, aí você ainda pode espiritualizar, né? Você fala, mas Deus sabe todas as coisas. Porque aí você não quer se envolver com o movimento. Mas nem sempre todo mundo está bem. Nem sempre. Então eu queria começar com uma oração. Por você e por você que nos vê. Aliás, bom dia, você que está em casa, você que está online. Eu queria começar com uma oração justamente porque talvez você esteja aqui por não estar bem. Porque o nosso tema, a nossa temática, né, é alegria. Mas nem sempre você está aqui com alegria. Agora, olha que interessante, mas você está aqui. Já é um grande passo. Até porque a nossa fé não pode estar pautada em tudo dar certo, amém? A nossa fé está pautada em quê? Certo ou errado, ele continua sendo Deus, ele continua sendo bom, ele continua soberano, ele não perde o controle da história. Amém? Então eu queria te fazer um desafio. Feche seus olhos aí, todo mundo. Até os câmeras, deixa a câmera, eu vou ficar parado para não ter que mexer a câmera. Tá bom aqui? Pode fechar o olho, todo mundo. Eu queria orar por você que está aqui, que acordou cedo, que se arrumou, que veio e não está bem. E vou te dizer uma coisa, não importa o motivo. Uma das coisas que eu tenho aprendido com a vida é não menosprezar a dor do outro. Ah, eu nem vou levantar a mão porque é bobeira. Não, se você não está bem, não é bobeira. Já me interessa. Sabe por quê? Porque eu não posso medir a tua dor com a minha experiência. Eu não posso. Essa semana eu falava com uma amiga e ela falava assim, eu tenho até medo de contar o que eu estou passando porque tem tanta gente morrendo. Eu falei, mas a métrica não é quem está morrendo. A métrica é quem não está bem. Então se você acordou, está aqui, mais um culto, mas não está bem, esse louvor lindo já passou e aí talvez você esteja percebendo que você nem aproveitou de uma forma mais intensa porque você está lembrando de algum assunto que está martelando o teu coração, ou alguma preocupação lá fora, ou algum ente querido está mal, está internado, está doente, desemprego, não importa. Eu queria orar por você se você estiver passando por alguma coisa assim. Então se você tiver, eu queria que você levantasse uma de suas mãos. Tem alguém essa manhã? Amém, 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 amém. Pode abaixar, amém, amém, amém. É bastante gente. Graças a Deus pela coragem que você tem de levantar a mão. Deus, em nome de Jesus, eu quero começar esse bate-papo com os meus irmãos, apresentando diante do Senhor tudo que eles têm passado, tudo que eles têm vivido, tudo que tem acontecido, que talvez tenha tirado deles a paz, a tranquilidade e que tenha gerado algo ruim. Pai, que eles se sintam nessa manhã abraçados pelo Senhor e que eles lembrem aquilo que acabaram de cantar, porque em teus braços é o nosso descanso. Nosso descanso não está nos nossos braços, nosso descanso não está no nosso dinheiro, nosso descanso não está no nosso emprego, mas em teus braços. Então que essa manhã, essa galera descanse em teus braços e viva o melhor que o Senhor tem para a vida deles. Nos ajude, como igreja, a dividir as alegrias, mas também as tristezas. Em nome de Jesus, amém. Amém? Tá melhor? Pouca gente tem coragem de falar, tô melhor, até porque, né?
A gente ainda não está curando o coração assim desse jeito, só porque ora. Você não fica constrangido? Não é legal quando você vem para um culto 9 da manhã e o Jonas faz a abertura que ele fez? Eu ganha meu coração. Ele chega animadão, aí você pensa, nossa, o cara dormiu bem, né? Não é assim que você pensa? Fala, nossa, aí, o menino já chegou assim, é porque deve ter dormido no mínimo 9 horas. Aí ele fala, nossa, 7 da manhã eu saí do emprego e vim correndo. Você falou, é o quê, querido? 7 da manhã você estava onde? Não, porque eu passei a madrugada inteira trabalhando. Não dá um ânimo você falar, tem uns crentes que são firmeza, né? E aqui é o Jonas, né? Bem assim, ainda trouxe a esposa, ainda tirou a mulher da cama, que queria vir das 10h40. Eu acho que ele pensou, eu vou levar ela no das 9, porque 10h40 eu já vou estar meio cansado. E aí, quem é casado sabe o que eu vou dizer. Quer ouvir uma opinião sincera? Seu cônjuge nunca falha. Né, Felipe? Felipe está ali no diácono, ele está assim, ó. Eu já tive pregações em congressos que todo mundo, nossa, que bênção. Chegava no carro, a Ellen falava assim, para que você falou aquilo? Aí eu falava, nossa, todo mundo gostou. Ela falou, eu falo a verdade. Aí eu falei, você está chamando a igreja de Jesus de mentirosa. Aí ela falou, eu também sou a igreja. Eu falei, então tá bom, eu errei, não falo mais. Então a gente tem essa, né? E aí eu estava preocupado com hoje, eu mandei uma mensagem para a Camila, que é a nossa líder de celebração, falei, Camila, deixa alguém preparado, lendo os slides, porque eu não passei bem ontem. Tanto é que o Jonas falou assim, você está bem? Eu falei, ó, ouve o que eu vou pregar e presta atenção. Se eu sair, você sobe como se nada tivesse acontecido e continua. Então eu já estou te avisando para que o Jonas não fique preocupado. Fica tranquilo que não tem nenhum sintoma de coronavírus, só estou com um pouco de tosse, espirrando, febre, mas o resto... Aquele começa a esvaziar o culto. Eu devo ter comido alguma coisa que não desceu bem, e ontem eu fiz uma live, eu estava falando no... Espera aí, é para eu avisar desse carro aí, né? Eu nunca tinha visto isso. Vocês já leram? Ah, vocês estão lendo. Quem é dono do Spin, corre lá, porque deve ter algum problema. Eu vi ali, tomei até um susto, falei, meu Deus, tem um carro. Só faltava ser minha placa. E ontem eu estava fazendo uma live com uma igreja, estava mó legal a live. Aí faltava 10 minutos para acabar, começou a me dar uma ânsia. Minha boca enchendo de saliva, eu falei, Deus, como é que eu acabo essa live sem pagar mico, né? Porque essas coisas viralizam. E a menina não acabava, ela ficava, que bênção, que alegria. Ter você aqui essa noite, eu... Pensando, ok, vamos dar boa noite. Qual era o meu medo? Ela falar, você pode orar para encerrar? Eu ia falar, posso? Não. A sua oração e a minha é a mesma coisa, ora você que eu estou indo embora. Mas assim, eu acho que eu estou melhor, eu estou bem, eu estou seguro, não estou sentindo nada demais. A perna treme um pouco, mas toda vez que eu vou pregar, a perna treme mesmo. Em especial porque eu tenho uma perna maior que a outra, então sempre uma treme mais. Essa hora é interessante, todo mundo olha para a minha perna, né? Não dá para ver porque eu estou com uma palmilha, mas eu tenho. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu amo. E talvez seja por isso até que o pastor falou, você vai falar sobre esse assunto. A alegria no doar. Eu amo por vários motivos, mas o principal dele é porque eu sou crente mesmo. E se tem uma coisa que me alegra é ver que algo que eu tenho pode favorecer ao outro, né? E aí a gente está tratando mais uma das temáticas da alegria. Se você prestou atenção, né, a gente está voltando com um mês inteiro falando sobre algum tipo de alegria. No próximo domingo é a última alegria. Nós já falamos sobre a alegria da casa, de estar na casa. Nós já falamos da alegria da comunhão, que foi muito legal. Foi um teste que nós fizemos, que eu amei, apesar do risco. O pastor Segundo pregou de manhã e eu preguei à noite. E a gente tem tratado sobre assuntos que são basilares do cristianismo. Eu não sei se você pensa assim, mas quando eu li, e o pastor passou toda a ideia daquilo que a gente pregaria na volta, eu fiquei muito feliz por pensar, estamos tratando assuntos relevantes. Porque às vezes a gente perde muito tempo com um assunto que é secundário, e não traz para o nosso coração aquilo que precisamos. Eu comentei numa reunião com um dos líderes da igreja essa semana, eu não lembro se eu comentei a semana passada, mas eu amo, postaram uma vez um texto gigante, tinha uma foto, 2 fotos, né? E nessas fotos marcou meu coração ver essas fotos, porque alguém pichou, ou escreveu lá na parede, Jesus é a resposta. Que é bonito, a gente gosta de dizer isso. Mas no outro dia alguém pichou aí embaixo, mas qual é a pergunta? Qual é a pergunta? Resumindo, o que nós temos respondido para o mundo? Porque, por exemplo, se eu chegar aqui e dizer para vocês, hoje eu vou falar que pecado é mal. Alguma novidade? Alguma novidade? Eu lembro de uma história que meu antigo pastor contou, que o filho foi para a igreja sozinho, seus pais, né? E os pais falaram, você vai, mas quando você voltar, a gente quer saber para ver se você prestou atenção. Porque adolescente tem essa, né?
Vai para o culto, mas às vezes é para ver um amigo, é para falar do jogo. Aí diz que ele voltou para casa tal, e quando ele chegou em casa que ele lembrou. Aí diz que o pai falou assim, e aí filho, foi bom o culto? Ele falou, bênção. Prestou atenção? Ele falou, muito. O que o pastor pregou? Ele, o pastor? O que o pastor pregou, pai? Ele falou sobre 2 pontos. Qual, filho? O pecado é mau e Deus é bom. Quer dizer, não há novidade. Por mais que eu fale aqui um monte de coisa, isso vocês sabem. Então esses assuntos, né, a forma de fazer com que a igreja seja cada dia mais relevante, onde? Na sociedade. Por quê? Porque a igreja precisa entender que nossa união é primeiro para nossa edificação, amém? Você veio aqui porque você quer ser edificado, não é isso? Você precisa ser alimentado, a gente usa muito esse termo, não é? Alimentado da palavra. Mas eu sempre pergunto, para quê? Porque o fim desse alimento não é você, amém? O fim é que, eu falava isso muito na igreja que eu pastoreava, eu falava assim, ó, se segunda-feira você não for uma pessoa melhor, o domingo perdeu o sentido. Então você tem que ir embora daqui já com um plano do que você vai fazer baseado na mensagem que você ouviu. Ou revendo conceitos e valores, olha isso, para que na segunda-feira algo seja novo. Ou melhor, vocês que estão no culto das 9, para que hoje à tarde algo seja novo. E não é legal quando a transformação que Jesus faz nas nossas vidas é notória sem a gente falar? Não dá uma alegria? Eu falo que a alegria do crente é ser descoberto como crente sem falar que é crente. Dá uma sensação que vai sair uma asa das costas, não dá? Aí você fala, nossa, eu vou voar. Aí quando eu lembro o meu peso, eu falo, não, tem que ter muita asa. Tem que ter muito anjo me subindo. Mas é muito legal quando você ouve algo, aí você digere, você filtra, aí você nutre, e aí você vai para fora, e geralmente o ir para fora pode ser a sua casa, né? Não precisa ser faculdade, pode ser a sua casa. Eu tenho visto muito esses problemas, né? As pessoas que pedem conselho, aconselhamento pastoral, falam assim, está muito difícil ser crente em casa. Primeiro, ninguém falou que ia ser fácil. Agora, é bom a gente ver por que está difícil. Porque geralmente a culpa é nossa. A gente se converte, aí o lar que a gente viveu a vida inteira, a gente volta acusando todo mundo. Aí você volta para casa, sua mãe é católica, você fala, tá vendo essa imagem aqui? Não é de Deus. Você quer que sua mãe te ame? E ela fala, olha que bênção. Foi para a igreja e voltou um acusadorzinho de Jesus. Aí seu pai vai fumar, aí você fala, sabe o nome disso aí? Chupeta do demônio. Aí seu pai fala, rapaz, a vida inteira eu comprei como cigarro. Jesus não chamou a gente para ser chato, amém? Jesus chamou a gente para mudar baseado nos nossos atos. Agora é muito mais legal quando o seu pai olha e fala assim, o que está acontecendo com você? Aí você já pensa, vem bronca, né? Aí fala, por quê? Você está mais calmo. Você está mais amoroso. Aí sua mãe chega e fala, você arrumou a cama. Você fala, louvado seja. Você já olha para cima porque você imagina Deus olhando e fala assim, você é meu garoto. Agora, por que a gente não tem feito isso? Porque às vezes nós ainda estamos perdidos em assuntos que ninguém está perguntando nada. Até porque quem tem fama de acusador na Bíblia não é Jesus, é o diabo. Jesus tem fama de restaurador, de transformador. É transformador, tá certo, né? É. Ele transforma, ele restaura, ele renova. Eu sempre falo que o crente tem que ser tão legal que todo mundo quer ficar perto do crente. E por muito tempo não foi assim, né? Eu odiava crente, eu já falei isso para vocês. Se eu via um crente, eu fugia. Porque eu tenho 35 anos, eu sou velho, eu assumo. E os crentes antigos tinham dificuldade. Eles não podiam rir, que era pecado. E eu amo rir. Aí dava a impressão que estava perto do crente, se você risse, você manifestava o demônio. Você ficava... Alguém contava alguma coisa engraçada, você ficava... Você não achou graça? Não achei. Menor graça. Mas por dentro passando mal. Hoje não, hoje a gente está vendo que dá para ser diferente. A gente tem o quê? Limite. Mas é muito bom quando a nossa presença é uma casa boa. Eu me converti com 16 para 17 anos. Ouvi muito de familiares dizendo assim, não convida mais não, porque agora eles são crente. Aí eu falei, não precisa convidar não. Minhas festas vão ser mais legais que as suas. O que você está comprando aí de churrasco? Contra a filha. Eu falei, comprei picanha. Ainda chamava a família, falava, no mesmo dia que ele fizer, eu vou fazer igual. Para mostrar que crente é gente boa e come bem. Isso a gente manda bem mesmo. Então a gente precisa começar a entender
que se nós estamos falando sobre alegria, não pode ser um peso. Qual que é a alegria do servo do Senhor? É trabalhar a noite inteira e chegar aqui, e aí, igreja! Acordei minha esposa, e só a esposa com o café dizendo, miséria, ainda cagueta. Ainda cagueta que eu não queria estar aqui. Estou brincando, Sam, eu sei que você queria estar aqui, mas das 10h40. Então nós precisamos entender essas coisas. E aí, eu trouxe essa expressão para a gente começar a falar sobre o que é alegria no doar. O que é doar? Qual que é a ideia de doar? Eu peguei do dicionário normal, porque eu gosto disso, porque senão às vezes a gente fica muito no evangeliquez, né? Você vai para o dicionário bíblico, ele fala, o ato de amor vindo de Jesus através do seu coração, na entrega. Não, calma, doar tem algo essencial. Nós interpretamos de forma diferente, por quê? Porque muito do que fazemos porque Ele nos constrange. É ou não é? Você não tem medo de reconhecer essa hora, né? Parece que a gente foi transformado assim 100%. Você não luta contra a sua carne todo dia? Quer ver uma pergunta fácil? Quem aqui gosta de pecar? É claro que você não vai responder. Mas a gente ama pecar. Ninguém peca chorando. Não é verdade? Você não rouba falando, me dá o dinheiro, Deus não gosta, mas eu quero o seu dinheiro. Você não faz isso. Né? Você adolescente não entra no Tinder chorando. Mentindo com a foto. Não mente. A gente gosta. A gente gosta de pecar. Agora veja, doar. Entregar-se. Você acha interessante essa primeira expressão do doar? Não é interessante? Porque eu sempre pensei que ele ia falar sobre doar. Entregar-se. Já, né? Para nós que é. Demonstrar dedicação a uma causa ou pessoa. Olha que interessante. Para mim, eu estava dizendo assim, doar, entregar alguma coisa a alguém. Não, tem a ver com você se entregar por uma causa ou por alguém. Logo, todo amor é um ato de doação para os casados. Porque, principalmente nós homens, as mulheres tiveram o privilégio de receber essa doação. Eu falei sem muita convicção, não, eu não acredito não. O privilégio foi nosso. Então tem a ver, aí eu coloquei uma outra expressão que aí tem mais a ver com um vocabulário que a gente não pode abrir mão. Generosidade, característica da pessoa generosa, de quem se sacrifica em benefício de outra pessoa. Bondade. Então repara que nós estamos tratando duas expressões, mas com foco no doar, e ele sempre traz essa questão da entrega pessoal. Primeiramente, antes de você falar sobre a entrega, no sentido da doação dada ali, daquilo que você entrega, a entrega primeiro é tua. E é engraçado isso, né? Porque quem é casado entende melhor essa parada. Porque a gente se entrega, né? Pelo menos é o correto do casamento. A gente se entrega. A gente se doa, ou deveria se doar ao ponto, eu já vou fazer 11 anos de casado, ao ponto de entender, e eu já estou nessa fase, que as alegrias das conquistas dela, para mim me faz mais bem do que as minhas hoje. Eu acho legal conquistar alguma coisa, mas quando ela conquista, me dá uma sensação meio de sabe aquele orgulho bom de falar, essa é minha garota, olha com quem eu casei. Crente, gente boa, conseguiu aí uma conquista. Isso tem a ver com doar. Agora percebe que doar e generosidade é totalmente contramão daquilo que o mundo tem nos ensinado, que é egoísmo. Olha que interessante. E se você pegar o que a gente falou semana passada sobre essa questão de comunhão, olha como as coisas se linkam. Porque comunhão tem a ver com doação. A comunhão é, eu estou aqui junto com vocês para saber o que posso proporcionar para vocês. Esse é o coração do servo. A gente nunca vem simplesmente para receber. O crente não foi chamado só para receber. Porque o principal ele já recebeu, salvação. Agora o que eu posso oferecer? Amém? Então, vamos ler o texto de Marcos. Marcos, capítulo 12, do 38 ao 44. Obrigado, Lê. Eu vou tentar me acostumar com esse controlezinho. Devagarzinho. Se você não trouxe, fica tranquilo, eu coloquei. Marcos 12, do 38 ao 44. Podemos? Ou ainda tem alguém abrindo? Se você achou, diga achei. Se você não achou, diga me ajude. Ninguém fala. O barulho de página existe, mas a gente tem medo de falar, não, me ajude. Eu não sei, agora, vamos lá, Marcos é Novo Testamento, segundo livro, ajuda? Achou todo mundo? Estou vendo o irmãozinho com a Bíblia no começo, deve estar em Êxodo. Estou brincando, dizendo que achou. Vamos lá, eu coloquei em NVI. Ao ensinar, Jesus dizia, cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais,
de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses receberão condenação mais severa. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão, colocando o dinheiro nas caixas de oferta. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando assim os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, de sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Amém? Vamos orar mais uma vez, para que essa palavra encontre morada nos nossos corações. Deus, obrigado porque a Tua palavra é simplesmente sensacional, atual, efetiva, marcante, e dá a impressão que o Senhor mandou imprimir ali para a gente agora, de tanto que toca nos nossos corações e mexe com a nossa história. Fale conosco nessa manhã, para que nós possamos sair daqui melhor do que entramos. Obrigado por não desistir dos nossos recomeços, em nome de Jesus. Amém. Bom, aqui tem um contexto até simples. Quando você pega o livro de Marcos, é um dos evangelhos que eu mais gosto, é o evangelho que geralmente eu aconselho quem está perdido sobre o que lê na Bíblia, etc. e tal. Vai para Marcos, ele é simples, ele é efetivo. A gente está pegando aqui algo que Jesus está falando sobre essa questão dos mestres da lei, e está tratando sobre uma viúva pobre. Antes, ele já falou de alguns assuntos interessantes, ele está falando sobre o fato de ser Jesus, ele está tratando assuntos sempre ligados a alguma coisa de religiosidade. Então perceba, nós estamos aqui em Marcos 12 e vivendo coisas parecidíssimas com 2020, onde nós temos o problema dessa crítica aos mestres da lei. Se você perceber o texto, ele vai dizer assim: cuidado com os mestres da lei e aquilo que eles faziam com as viúvas. Pasme. O que eles faziam com as viúvas quando ele diz entrava em suas casas e tal? Não tem a ver simplesmente com entrar na casa e roubar, mas tem muito mais a ver com excesso de pedidos de doação, de entrega de valores monetários, aproveitando que ele era um mestre, sem perceber a condição que a pessoa vivia. Então a crítica de Jesus é sobre esse pedido excessivo, sem respeitar, e aqui nós precisamos lembrar algo muito importante: o contexto de viúva na Bíblia é sempre um contexto complicado. Lembra, por exemplo, o livro de Ruth? Qual é o grande problema? Viuvez. Por quê? Porque existe um sistema muito machista que não dá para negar, no aspecto de mulher ser um produto, no aspecto de mulher boa era a mulher que procriava, e no aspecto meio que de clã. O que era um clã? Você tinha um grupo que você andava junto, mas quem representava, quem dava o direito de você participar, sempre era o homem. Por isso que a viúva ficava meio isolada. Se você pegar esse texto um pouquinho antes ainda no capítulo 12, vai ter aquela pergunta que fazem para Jesus dizendo: se a mulher casa com um cara, ele morre, e depois ela casa com o irmão, e ele morre, e depois ela casa com outro irmão, e ele morre, e depois ela casa com outro irmão, e ele morre. Na ressurreição, com quem que ela fica? Eles estavam querendo responder questões que eram importantes para esse contexto cultural. E o que Jesus diz é que na ressurreição ela não fica com ninguém. Então aqui existe um problema de um exagero religioso sem respeitar a situação da pessoa. Só que aí vem a casa da viúva. O que eu acho incrível das histórias de Jesus, tudo bem, ele era Jesus. Mas você não tem a curiosidade, você não queria estar lá? Você não queria ser discípulo? Eu queria, não Judas. Eu queria ser um discípulo legal. Porque já pensou, Jesus está te contando toda uma história, e eles estão aqui no movimento de templo. Geralmente esses templos, em alguns deles, o pessoal ficava no chão, e as cadeiras que permeavam as paredes, era para quem era grande, para quem tinha status. Pode ver que o texto fala sobre, eles usam roupas importantes, existe toda uma sequência de uma exibição. E aí Jesus pega um lugar perto do famoso gasofilácio. Aqui a gente não tem, aqui a gente usa o coadorzinho de café, que eu não sei o nome daquilo. Coador de café, com dinheiro, salva. Mas imagina que Jesus sentou com os discípulos perto daquela caixinha onde as pessoas depositavam dinheiro. E agora pensa comigo, eles estão comentando sobre isso, de repente vem uma viúva, e só para você entender o que a viúva está depositando, seria algo perto de 5 centavos. E assim, aqui na igreja, graças a Deus, tem a salva. Porque a igreja, quando ela tem geralmente aquela de madeira,
Se você não colocar alguma coisa embaixo, constrange a pessoa, não é? Porque a pessoa vem, aí na hora que ela vai depositar, fica tec, 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 são as moedinhas caindo, todo mundo olha e fala, vixe, tec, tec, tec. Então veja, eles estão perto, de repente a mulher vem e coloca 2 moedas. Eu fico imaginando que os discípulos, porque discípulos são humanos, amém? Eles erram, eles falham. Eu fico imaginando que os discípulos devem ter olhado e falado assim, essa tiazinha vai tomar uma bronca. 2 moedinhas na frente de Jesus, que véia corajosa. Já pensou? Por quê? Porque está todo mundo, nota, envelopinho gordo. Conhecendo, né, os mestres da lei, eu acho que eles chegavam, o negócio onde você passava o envelope deveria ser pequeno, ele enchia de dinheiro só para fazer um esforço e... nem passa. Aí a mulherzinha vai lá e faz, tec, tec. E aí Jesus chama os discípulos e fala assim, tá vendo essa mulher aí? Ela é viúva. Lembra que Jesus, ao criticar os mestres da lei, acabou de dizer sobre as viúvas? Olha o link. Essas 2 moedinhas que ela deu, foi muito mais do que a maioria aqui que deu muito em valor. Você já pensou a cara de espanto dos discípulos? É o quê? Mas como muito mais? Com essa moedinha dela aí a gente não paga nem a luz. Não dá nada. É porque ela deu tudo o que ela tinha. É porque a doação, a entrega dela, não mediu consequências. Ela entendeu e deu tudo o que ela tinha. Por que a gente precisa tratar essas coisas e por que isso precisa entrar no nosso coração? Primeiro porque aquilo que você não faz com alegria, você tem que rever porque faz. Se você não está aqui, mesmo nas dificuldades, com uma certa alegria por estar aqui, você tem que rever porque você está aqui. Talvez você entrou no automático. Se domingo eu não for para a igreja, dá tudo errado na segunda. Ou talvez, quando o relógio tocou, você falou, uhul! Domingo! Teu filho até te estranha de domingo e fala, pai, por que você está assim? Porque hoje é dia da igreja. Porque eu estou alegre. Tudo que você faz não é legal assim? Vai, vamos lá. A pessoa te chama para jantar, tu fala, tá bom, vai. Aí você está na mesa mal feliz, porque voltou a abrir o restaurante, está jantando, mas a pessoa está tipo... Está feliz? Nossa, amo esse prato. Não é diferente de quando você está com alguém num restaurante, num bate-papo, a pessoa está... Nossa, será que a gente vai comer? Eu estou até confuso. Pede um prato você, eu peço outro. Agora não pode mais fazer isso, né? Pobre ama fazer isso. Eu sei, eu sou pobre. Você sai com a sua esposa, para que pedir igual se a gente pode pedir 2 e provar um do outro? Não é assim? E sem que ninguém veja, você está aqui sentado na mesa, olha para um lado, olha para o outro, ninguém vê, você troca rapidão. Aí o garçom passa e fala, seu risoto não era de 4 queijos? O meu? Nunca foi. Camarão, é que eu pedi para ela. Hoje não pode. Mas não é nada legal quando você tem uma alegria e você faz. Então eu quero tratar sobre isso. E eu quero dizer que eu espero que a gente comece a quebrar a mística da coisa. Porque se tem uma das coisas que a pessoa mais gosta de criticar a igreja evangélica, é dizer que a igreja evangélica cobra dízimo. Primeiro erro, ninguém cobra nada. Segundo erro, toda religião tem alguma forma de oferta. O fato é que a evangélica é mais conhecida. Porque ninguém paga a luz na oração. Imagina, como é o nome da empresa de água aqui? Não sei, em São Paulo está Besp. Imagina o SEMAI bate aqui e fala, vai cortar, peraí. Ó Deus, a SEMAI chegou. Resolve aí. Alguém já fez isso em casa? Por que aqui sim? Mas o Novo Testamento não fala de dízimo. Perfeito. Mas não vai ler Atos 2, porque ele fala entrega tudo. E não é entrega tudo no sentido de é tudo. O que você tem que entender é que o Novo Testamento te constrange a dizer, eu sou de Deus. Logo, tudo que eu tenho é de Deus. Logo, participar do movimento em que ajuda o próximo é de Deus. Então a gente começa a quebrar as místicas. A gente começa a quebrar os paradigmas que as pessoas lançam. Primeira coisa que eu quero te dizer, então, baseado nisso tudo. A alegria no doar é contrário à religiosidade exibicionista. E aí tem o texto, o 40. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses receberão condenação mais severa. Ou seja, se você faz pela exibição, o seu propósito está errado. Não saiba a mão direita o que fez a esquerda, o que deu à esquerda. Agora, calma. Isso tem a gente precisa recortar bem os textos, tá bom? Recentemente, quando a gente fez lá a ação da Santa Casa, que nós doamos acho que 7.000 máscaras, né? Doamos máscaras, bem no começo da pandemia. A terceira idade dessa igreja ralou
e fez um monte de máscara para entregar para o hospital, que estava com pouca máscara. Aí a Santa Casa fez um post. E aí eu compartilhei. E aí veio uma pessoa e falando assim, do que adianta fazer se conta para todo mundo? Eu falei, senhora, fui muito educado, pode ir lá ver. Ah, não dá para você ver porque ela excluiu, mas eu fui educado. Minha resposta está lá. Não, acho que se ela exclui, a minha também sai, né? Eu fui educado. Vocês acreditam em mim, amém? Teve gente que nem leva mais, nem para falar, nem para lançar a cabeça. Mas eu fui educado. Eu falei para ela, veja, existe uma grande diferença entre exibição e prestação de contas. E existe uma grande diferença entre exibição no sentido de olha o que eu fiz e mostrar o que estamos fazendo para dizer assim, faça você também, vem com a gente. Porque como é que eu conto para vocês que eu preciso de ajuda para algo se eu não posso contar? Então a exibição tem a ver com o teu coração e não com o post. Porque o que está dizendo aqui é que eles devoram as casas viúvas, mas para disfarçar fazem longas orações. É o famoso fariseu. É o famoso... a gente não gosta muito de criticar, mas não tem como. Igreja neopentecostal. Não dá para chamar nem de irmão. Porque vem de Jesus, vem de fé, vem de água, vem de flor, vem de tijolo, vem de vassoura, vem de fronha, vem de lençol, vem de não sei o quê, dizendo, prometendo coisas. Então veja que a exibição, ela é tão perigosa que talvez você ajude para poder ter status. Talvez você ajude muito mais na intenção de trazer para você. Eu não sei se vocês conhecem gente assim, aqui não dá, aqui tem muita vantagem. Eu já fui de outras igrejas, né? E tinha um rapaz que a gente conhecia, que era muito engraçado quando ele ia dar o dízimo. Porque só faltava, ele fazia aviãozinho com envelope. Cara, era muito engraçado. Eu lembro que ele sentava, e geralmente... Aqui vocês têm maneira de sentar no mesmo lugar? Ou na mesma região? A maioria tem, né? Crente tem essa, tipo... Quem prega sabe, né? Porque eu sempre vou olhar ali e falar, a Gigi está ali, a Camila está aqui, o Jonas está aqui. A gente sempre sabe disso. Então a gente sentava no mesmo lugar. Quando era o dia dele dar o dízimo... Ainda bem que esqueceram esse boletim aqui. O culto estava rolando e ele já estava. Aí eu falava, meu Deus, chama logo o dízimo, porque esse cara vai ter um treco. Aí o pastor ia lá e agora, momento de dízimo, ele levantava. Eu juro. Aí ele fazia assim, ó. E aí tem um detalhe, né? Lá na igreja que eu era mesmo, você tinha o gasofilácio. Olha que nome bonito, pensou? Põe no seu filho, gasofilácio. Tinha o gasofilácio. O que ele fazia? Ele ia devagar porque ele queria ser o último. Aí ele fazia para todo mundo. Olhava para trás, não tinha mais ninguém. Só faltava falar, tuxê. Dei o dízimo. Para quê? Aí sim é o lado que eu tenho o problema da doação. Aí sim é o lado que a gente começa a perceber que não foi para isso que Jesus nos chamou. Não existe exibição. Agora, é muito legal quando você troca a exibição de você por de Jesus. Aí é legal. Eu lembro que uma vez, quando eu dirigi uma igreja da comunidade, que a gente fez uma grande ceia de Natal, entregamos cesta básica, e uma mulher saiu chorando muito, mas chorando muito, assim, de soluçar. Parou com uma irmã da igreja e falou assim, por que vocês estão fazendo isso por mim? Ela estava constrangida. A irmã podia, né, falar, porque nós somos bons. Aí ela falou assim, a gente só faz aquilo que nós recebemos, foi Jesus que mandou. Vem aí amanhã que a gente te apresenta esse Jesus. Na minha cabeça estava, você já apresentou de uma forma linda. Então, se você tem alegria ao fazer, você nunca vai precisar se evidenciar. Eu conheci crente que passava todo domingo na tesouraria da igreja e falava assim, quem é o maior dízimo da igreja? Pior que o tesoureiro ainda respondia, ainda é o Senhor. Eu olhava aquilo e falava, Deus, crente não pode ter arma. Quem é o maior líder que eu, miséria? Você dá para você aparecer? Todo domingo. E eu não estou inventando. Eu não vou dar nomes, porque... Se você estiver assistindo, espero que você não faça mais isso. Você sabe o que é com você. Coisa feia. Eu não podia falar nada antes porque eu era muito novo. Agora eu já sou pastor. Me respeita. E não faça outra vez. Aquilo que nós fazemos justamente porque existe uma alegria que permeia o nosso coração. Não existe exibição, mas existe satisfação. Satisfação. Como é lindo a gente estar aqui e receber, por exemplo, mensagens dizendo,
Se não fosse vocês, eu não teria o que comer. Se não fosse vocês. E aí eu fiquei lembrando de textos que eu até anotei que não estão no slide. Mas, por exemplo, quando você vai pegar a própria fala de aquilo que estão escrevendo em Atos, Lucas escreve em Atos, mas dando como uma fala de Jesus, Atos 20:35. Em tudo que fiz, mostrei-lhes que mediante o trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Jesus que disse, há maior felicidade em dar do que em receber. Receber é legal. Mas entregar e saber que aquela entrega ajudou o outro não tem preço. Essa semana passou um rapaz aqui. Constrangeu meu coração. Ele não quer que eu fale nem o nome dele. Eu não vou falar, por respeito. Mas eu terminei a pregação de domingo falando sobre comunhão. Falei sobre a questão das cestas, né? Que a gente tem ressaltado muito porque caiu muita doação. Entro lá no meu Instagram, tem uma mensagem lá de um rapaz. Quase eu falo o nome. Se eu falar o nome é fictício. Eu queria saber... Pior que vocês perceberam, achei que vocês iam acreditar. Eu queria saber se vai ter alguém amanhã na igreja, que é segunda, para receber. Falei, tem, a igreja agora abre todos os dias. A gente não fecha mais. Aliás, eu vou estar lá. Tá bom. Ah, posso passar depois das 18? Eu falei, para entregar a cesta, você pode passar de madrugada, eu vou estar lá. Se eu não tiver, o Jonas vai estar lá. Ou não. E aí, estava aqui, estava trabalhando, a gente estava em 3 aqui. Ô, pastor... Acho melhor você ir lá fora dar uma olhadinha numa coisa. Falei, ai meu Deus. Segunda-feira, o que aconteceu? O coração já gela, né? Quando você fala, acho melhor você ir lá fora, o coração de pastor fala, ai, invadiram a igreja, o ônibus bateu. O que aconteceu? Caiu alguma coisa, alguém machucou. Eu falei, tem um rapaz aí, com muita cesta no carro. Irmão, o palho do rapaz parecia bolsa de mulher, velho. Não parecia que cabia tanta coisa, mas tinha muita coisa. E aí eu falei, vou ajudar. Pensando... Pela empolgação dos caras, 5 cestas. Me chamaram não é só para ver, que eu não sou bobo, é para carregar. Para ver, eles podiam tirar uma foto e falar, olha pastor, o tanto de cesta, mas não, vai lá ver. Vamos comigo ver o que está acontecendo. Gente, sério, se quebrar a suspensão do carro desse cara, eu vou fazer questão de pagar. Ele trouxe dentro de um palio 26 cestas básicas. Só que não é cesta básica, tipo, cesta básica, é 26 cestas básicas. Que eu olhei e falei, rapaz, se o pessoal que já recebeu ver que a gente está entregando essa, vai falar, e aí, porque mudou? Aí eu falei para ele, cara, obrigado. Você não quer gravar um depoimento? Para que eu mostre para a igreja que a mensagem está chegando. Ele falou, não quero meu nome envolvido em nada. Aí eu falei, essa cesta é lícita, né? Pelo amor de Deus, você comprou. Não me assusta. Não quero nada. Aí ele ainda me olhou e falou assim, e eu vim disposto, se o pastor falar que alguma família precisa receber hoje, eu levo agora. Aí eu falei, vira aí, deixa eu ver as costas. Deve ter asa nesse negócio, é? Qual é o seu nome? Gabriel? Tem algum recado de Deus para mim, querido? Não, é só isso. Ele entrou no carro e foi embora. Aí ficou, os 3 estão aqui assim, ó. O braço doendo, lógico. O braço assim já, né? 26 cestas. Eu falei, caramba, mano. Podia ser cesta menor, né? 26, gigantão. E toda a bancada ali da cantina repleta de cesta. A alegria que ele estava era perceptível. Mas não precisava da exibição, no sentido de evidenciar. Existia algo naquele coração dizendo, o que eu quero é ajudar quem precisa. Você já parou para pensar que essa doação desse rapaz vai alimentar 26 famílias? Já parou? Aliás, eu quero te dar uma informação. Está preparado para ficar feliz? Está preparado? O nosso propósito de 1 quilo a mais da cesta chegou ao número de 16 toneladas de alimentos entregues. 16 toneladas. Você está feliz? É o trabalho da igreja. Lembra aquilo que eu falei no começo? Nós precisamos voltar a tratar assuntos que nos façam relevantes na sociedade. E são 1.200, acho que 1.250 famílias, ou cestas, né? Porque tem família que já pegou mais. E aí tem gente que fala, né? Teve família que já pegou 3. É porque eles comem todos os meses, não sei se você sabe, mas a gente come. A cesta que a igreja dá não é uma cesta que o arroz não acaba, sabe? A pessoa fala, caramba, esse pote não acaba não, que está lá. Não, ela veio pegar mais. Ela veio pegar mais e geralmente, né? Aqui tem aqui está um timaço da cesta. Aqui nessa linha perto da câmera é o time que
Tem tudo dor no braço porque fica aí recebendo as coisas. Tem gente que vem, que você percebe que já contou para todo mundo. Por quê? Porque vem ele, vem a mãe, vem o pai, vem o tio, vem a vizinhança inteira. Porque está com fome. Nós não precisamos da exibição. Nós precisamos da ação do coração. Amém? Segunda coisa. Alegria no doar é a ação de quem já doou o quê? O coração. Veja, se você já doou seu coração, e eu amei quando a gente cantou aqui a música Essência da Adoração. Eu falei, nossa, eu nem percebi que essa música tinha tanto a ver com isso. Eu não vou lembrar agora os detalhes da música, mas tem tudo a ver com, eu quero entregar o que eu tenho, o que eu sou, tudo que tenho eu te dou. Se o seu coração já foi entregue, não tem como não gerar alegria. Porque quem já entregou o coração para Jesus, tudo o que quer é ser um representante dele no mundo. Aí você olha para essa mulher, todos os que deram do que lhe sobrava, todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Se você não tem alegria, você tenta fazer o famoso escambo. Sabe o que é o escambo, né? Você apronta, aí você faz uma doação para a igreja, como se Jesus olhasse e falasse assim, vou até quebrar seu galho. Ou senão você acha que as boas obras te salvam, mas aí eu tenho que te levar para Efésios 2:8-9. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, e não de obras, para que ninguém se glorie. Portanto, conforme Tiago vai dizer, que a fé sem obras é morta. E eu não sei se vocês sabem, mas existem contextos históricos onde Lutero tem problema com Tiago, dizendo que Tiago está querendo evidenciar muito mais a questão da entrega, e não é. O que Tiago está dizendo é, se você tem fé e já se doou, as boas obras são consequências, sem querer nada em troca. Está entendendo? Você não ajuda alguém para que você tenha melhor emprego. Você não dá o dízimo para ganhar alguma coisa. Pelo menos não deveria. Aí agora eu vou entregar o dízimo. Aí você vai ver, né? Algumas igrejas não dá raiva quando o cara fala assim, não paga o aluguel esse mês não. Dá para a igreja para morar numa casa maior. E tem gente que dá. Eu fico imaginando na casa chegando e falando, e o aluguel? Fala, o aluguel tem na igreja lá. Mas você não vai pagar esse mês? Fala, não vou nem precisar pagar, porque Deus vai me dar uma casa maior. Passa um mês e fala, Deus, vai vencer o segundo. Não! Para ter alegria, você precisa doar o seu coração. Sabe por quê? Porque não existe comparação com aqueles que já conheceram a Jesus. Vou dar um exemplo. Matar a fome de quem tem fome é um privilégio e uma obrigação da igreja. Não há nenhum... Agora, quem ainda não doou o coração, ainda faz com muito peso. Eu queria que a gente fosse corajoso de só dar o dízimo se tivesse no nosso coração alegria. Queria ver a nossa coragem. Não de dar, tipo, tem que separar essa porcaria. Como se Deus precisasse do seu dinheiro. Eu acho incrível. A gente chama Deus de soberano e dá dinheiro achando que Deus está contando as notas que está pondo no envelope. Agora, quando aquilo é verdade no teu coração, você acredita em tudo. Na obra, no reino. Eu queria que a gente mandasse nos grupos da igreja a mensagem lá que recebeu da mulher dizendo, se não fosse vocês essa noite, a minha filha não comeria. Não há exibição, mas há uma alegria no coração dizendo, Jesus, obrigado, e não deixa a gente parar, não. Quem já doou o coração está disposto a doar tempo, está disposto a doar atenção. Você não fica mal quando a gente está dormindo, sabendo que tem alguém naquele mesmo momento passando fome. E queridos, aqui olhando para o texto dessa viúva, eu fui de uma igreja de favela. Não há constrangimento maior do que a igreja de favela. Pessoas que mal têm para comer, mas doam tudo que têm, doam a vida. Eu já cansei de terminar culto e ter que ir numa pessoa que eu tinha algo pensando assim, tem alguma coisa errada, e apertava e a pessoa chorava porque dizia, eu não tenho o que comer quando eu voltar para casa. Mas estava entregando tudo que tinha, louvando a Deus, braço erguido, e gritando só o Senhor é Deus, e não sei o quê, mas não tinha o que comer. O que a gente faz num caso desse? A gente ora? Não, a gente doa. Eu imagino eu como pastor chegar e falar assim, você não tem o que comer? Peraí, fecha os olhos. Deus, ela não tem o que comer, provê. Imagina Deus respondendo, eu estou provendo, você acabou de chegar nela. Faz alguma coisa, lindo. E aí eu sempre falo que uma das coisas legais que a gente tinha na igreja é que parede com a parede da igreja era um mercado. A Camila foi lá conhecer. Era ao fundo da igreja era um mercado. E se você já foi numa favela de São Paulo, você sabe que o comércio não fecha. Você vai no mercado às 11, está lá. Quando eu era novo na igreja que eu fui conhecer a comunidade, foi a primeira vez que eu vi o carro do Churros passando 11h30 da noite.
Aí eu falei, eu quero morar aqui. Falei, o carro dos churros, 11h30 da noite. O cara, a Kombi do churros chegou. Eu falei, 11h30? Quem come churros? Quando eu olhei, falei, todo mundo come churros. Lotado de gente. Então, se o seu coração ainda não foi entregue, você não vai conseguir fazer com alegria. Amém? Terceira coisa, agora que eu olhei no relógio, eu estou apavorado, mas eu não vou correr. Não estou vendo fila ali, vamos com calma. Alegria no doar, eu mudei aí? Alegria no doar não está ligada ao valor que você entrega, mas à relevância da entrega. Por que eu estou te dizendo isso? Porque senão nós continuaremos fazendo a competição de quem doa mais. Aí você, naquele mês que pôde doar pouco, deu seu dízimo pouco, ofertou uma cesta básica menos, você fala, ai, Deus deve estar extremamente decepcionado comigo. Sai dessa. Existe uma relevância na sua entrega. Olha lá, ó. Então, uma viúva pobre chegou e se colocou 2 pequeninas moedas, de muito pouco valor. Mas o 44 está dizendo, era tudo que ela tinha. É relevância, não é valor. É constrangedor, né? Quando às vezes a gente está numa crise financeira. Não é ruim? Perde o emprego, aí vem um momento de dízimo e você ama fazer aquilo. Aí você fala, dá aquele desânimo, fique em paz. Eu lembro que uma vez eu tive que aconselhar uma menina numa igreja que eu fui pastor, e a menina chegou para mim assim, decepcionada, um semblante que eu até achei que era uma tragédia. Ela falou assim, pastor, meu marido perdeu o emprego, só eu estou segurando a barra. Tem 2 meses que eu não dou o dízimo. E a minha mãe falou que eu estou em pecado e estou roubando a Deus. Eu falei, é tua mãe? Que mãe? Para que inimigo quem tem uma mãe dessa? Tipo, a pessoa está passando por uma dificuldade, aí a mãe ainda fala assim, você está roubando a Deus. Você já parou para pensar em estar roubando a Deus? Olha o tamanho da gravidade do negócio. Aí eu falei para ela, querida, você acha mesmo que você está roubando a Deus? Ela falou, eu não sei. Eu falei, você acha que Deus está preocupado nesse aspecto? Deus olhou para você e falou assim, 2 meses, né? Você vai ver no 3º. Essa pessoa ela é tão religiosa que se ela tropeçar, ela fala, Deus, eu falei que eu vou pagar o mês que vem. Não! Você tropeçou porque tinha uma pedra aí, você não olha. Não tem a ver com isso. Tem a ver com essa relevância daquilo que, o tanto que importa e o porquê você deu. Porque, ouça o que eu vou dizer, tem muita gente que dá muito e não tem relevância nenhuma. Quem são do coração não é o Marcelinho que abre o seu envelope porque ele é o tesoureiro da igreja. Aqui não há reunião para ver se a gente trata melhor você ou o outro. Não há. A gente não procura o Marcelinho na segunda e fala assim, fala aí para que membro que eu vou ligar hoje. Liga para o Luiz. Luiz vendeu tanta coxinha que, o envelope dele aqui, ainda veio um vale e firra. Eu falei, agora eu ligo para o Luiz. E o Jonas? Não, pastor, o Jonas esse mês... Liga para a Camila então e pede para tirar o Jonas do púlpito. Queridos, a relevância é o quanto aquilo importa. Sabe por quê? Porque se você está endeusando o seu dinheiro, o problema está em você, não em nós. Se você dá com má vontade, o problema está em você e não em nós. Se você só é crente quando tem dinheiro, não é Jesus o seu Senhor, é o dinheiro. A relevância tem a ver com isso. Eu entrego porque eu entendi, porque o meu coração já é teu. Entendeu? Então não se apegue a um Deus que conta o seu dinheiro. Ele sabe do teu coração. E não adianta vir um mês ou outro com um envelope cheio achando que Deus gosta mais de você ou que você vai ser promovido. Para ser promovido você tem que trabalhar mesmo. Como é que eu faço para comprar uma casa dando dízimo? Não tem nada a ver. Para comprar uma casa tem que ter dinheiro e uma casa, vendendo. É assim que acontece. Aí se você der o dinheiro, a casa é sua, sabia? E tem umas opções, banco, FGTS... Em momento algum você foi na Caixa Econômica, a Caixa Econômica falou, dizimista? Falou assim, opa. Tenho minha casa, minha vida e o meu Deus me ajuda. Então agora você acabou de pegar 60% de desconto. Você já viu isso? Não existe isso. Não existe. Então tem a ver com relevância e não com troca. E para encerrar, que eu estou falando demais hoje, eu achei que ia passar mal, mas eu estou tão bem que eu queria ficar pregando, mas eu vou acabar. Esse é o último. A alegria no doar é lembrar que a maior doação de todos os tempos te deu salvação. Olha aí João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Você entendeu? Deus deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, mas tenha vida eterna. Por mais que nós façamos, jamais chegará perto do que recebemos. A doação de Deus pelas nossas vidas gerou para a gente eternidade, salvação.
Então, por que a gente tem essa alegria no coração? Porque nós lembramos que nós somos alvos da maior doação de todos os tempos. Porque doar é amar. Porque amar é doar. Deus amou o mundo de tal maneira que doou o seu Filho. E através dessa doação, hoje nós temos salvação. Amém? Por mais que você faça, não se compara com o que você recebeu. Amém? Então você faz porque você entendeu. A alegria no doar é você entender isso. Eu fiquei lembrando de uma história. Quando eu era pequeno, eu era bem pobre. Não passava fome, mas era pobre. E eu lembro que a melhor forma de eu reconhecer Deus foi na pessoa da minha mãe. Quem tem mãe de verdade sabe o que eu vou dizer. Então assim, era eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. Olha isso. E às vezes, na janta tinha 4 bifes, era um para cada. Minha mãe sempre era a última. O maior nunca podia ser dela, porque ela nunca estava com fome. Ela comia devagar justamente para ver se alguém ia querer mais, para ela poder dividir o dela. E era engraçado, porque quando a gente acabava, ela falava, já estou cheia. Mas minha mãe nunca me enganou. Ali existia um amor tão grande, que constrangia quem recebia a doação. O amor de Deus é assim. Ele deixou o melhor para nós. Então tudo que a gente faz tem que ter alegria, porque nós somos atingidos pela maior prova de amor de todos os tempos. Ele morreu na cruz por você. Eu sei que foi por nós, mas essa manhã eu quero dizer que foi por você. Quero que você entenda que esse ato de amor, essa alegria no doar, é porque um dia você foi alvo da maior alegria do amor. Foi por você. Foi pelo teu nome. Fala o teu nome. Foi por você. E aí eu encerro dizendo que a alegria no doar é saber que a melhor forma de arrancar um sorriso de Deus é quando o representamos em meio à criação. Foi para isso que Ele nos chamou. Se você tem feito pouco, faça mais. Mas antes de fazer, pergunte para você mesmo, por que você tem feito? A alegria em saber que pessoas estão comendo porque você está fazendo algo. A alegria em saber que aquela sua roupa aqueceu outro corpo. Esses dias eu cheguei na minha filha e falei assim, filha, você está com muito brinquedo. Vamos fazer uma sacola e doar para quem precisa? Ela ficou muito feliz. Aí eu falei, só que tem um seguinte, nós não doaremos brinquedos usados, quebrados. Nós doaremos os brinquedos que você gosta. Como, pai? Ninguém precisa de 5 bonecas, filha. Vamos doar 2. E aí, lá em casa, a gente conseguiu ensinar para a Helena a importância de cuidar de quem não tem. Tanto é que tem uma coisa que a gente estava rindo esses dias, mudou. Mas um dia nós sentamos para uma das refeições e ela tem mania de falar, vamos falar sobre o quê? Ela faz isso, com 3 anos ela fala, vamos falar sobre o quê? E eu tive a ideia de falar sobre crianças pobres. Para que ela entendesse a importância de que ela tem muito e que não precisa ter muito. E aí a gente ficou por mais de um mês sentando, ela falando assim, pai, vamos falar sobre as crianças pobres. Aí teve uma hora que eu não tinha mais o que falar sobre crianças pobres. Mas eu falava. A importância de você, filha, ser relevante na vida de uma criança pobre. Doe o seu melhor. Eu não quero que você dê a boneca que quebrou o braço. Eu não quero que você dê a blusa que está rasgada. A melhor doação é quando você dá para o outro aquilo que você também usaria. Isso vai no amor, na atenção, numa comida. Quando eu era da igreja de Paraisópolis, a gente fazia um Natal de Jesus lá. E um dos natais a gente alimentou 1000 pessoas. E sempre eu que fazia questão de fazer a compra da comida. Sabe por quê? Porque a gente tem mania de falar, doação? Dá um feijão tipo 5 aí, que vem mais bicho que feijão. Eu ia no mercado negociar e eu falava, eu quero tudo tipo 1. Eu quero tudo de primeira. Eu não estou fazendo a janta para um desencargo de consciência. O que eu quero mostrar para as pessoas é que Jesus nos deu o melhor. Refrigerante é Coca-Cola que eu quero dar para aquela galera. Mas tem Dolly. Não, eles vão tomar Coca. Eu não tomo Dolly, nem Coca. Vamos fazer um cafezinho depois? Tem pilão, porque a gente vai dar café pilão depois da janta. Qual que é a sobremesa? O que você tem de melhor de sobremesa? Petit gâteau, pega leve, que a gente vai pagar do bolso. Depois do petit gâteau, a melhor. Ou seja, a alegria na doação, no doar, é quando o seu melhor é oferecido para o outro, sem esperar nada em troca, sem esperar exibição, mas fazendo porque um dia Deus fez por você e mudou a sua vida. Amém? Você pode ficar de pé para a gente encerrar? Vai ter uma música?
Diga. Salvador. Na cruz. Na cruz mostrou O amor do Pai. o amor do Pai. Ele entregou por mim. O justo Deus. Vive Mogi. Diga. Pela cruz me chamou. Gentilmente. Gentilmente me atraiu e eu, Sem palavras, me aproximo, Quebrantado. Constrangido. do seu amor. Já que Ele entregou o melhor por nós, vamos fazer como Jesus e entregar aquilo que temos de melhor e merecida vida. Cante. Merecida vida, Graça de graça recebi por meio da por cruz. sua cruz. Ele me livrou da morte eterna. A morte me livrou, Ele me trouxe a vida. trouxe-me a vida. Eu estava condenado. Eu estava condenado, Mas agora pela cruz mas agora pela cruz eu fui eu reconciliado. fui reconciliado. Pela cruz, Pela cruz Ele me chamou. me chamou. Gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. A cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. E me redimiu. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Oh! Aleluia. Aleluia. Deus, nós te agradecemos por mais um dia de vida. Te agradecemos pela alegria da vida. Te agradecemos porque chegamos até aqui, porque a tua graça nos alcançou. E nos ajude a ter a alegria em te servir, em doar o nosso coração, o que temos e o que somos. Obrigado porque isso só é possível, porque pela tua cruz, Jesus, nós somos resgatados e alvos do maior ato de doação e amor de todos os tempos. Nos ajude a sermos relevantes na sociedade, que nossa igreja seja uma luz, que nossa igreja seja um ponto da tua agência nesse mundo, que nós possamos estar preocupados em dialogar com o mundo, cuidando daqueles que não te conhecem, e que essa doação, essa entrega, gere neles o conhecimento do Jesus maravilhoso que servimos. E nós te pedimos, ó Deus, que o teu grande amor, as consolações do teu Santo Espírito
e a maravilhosa graça de Jesus seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus na face da terra, agora e para todos sempre. Amém? Deus abençoe, boa semana. Vá com Deus, até domingo, se Deus quiser.